E olha só que interessante, olha só, você está ali na guerra do Enem, né, tentando fazer, é muito importante que você aprenda a fazer questões rapidamente. Isso é um critério. E quando você estuda a fração ela tem a capacidade de fazer com que você diminua o tempo que você demora em cada fração. Por quê? Deixa eu te falar, em cada fração, em cada questão. Por que eu estou dizendo isso? Simplesmente pelo fato de que quando você aprende a lidar com frações, você simplifica mais rápido. Você consegue fazer várias contas de cabeça mais rápido. Muitas questões do Enem, por exemplo, que tratam de frações. Olha que interessante. Essas questões, elas, como é que eu posso dizer? Elas não mandam você calcular. Olha que interessante. A questão em si não pede para você calcular um determinado valor. Te dá uma fração e não quer que você calcule, quer que você compare aquela fração com outra fração. Então, essas técnicas de comparações entre frações, se você estiver bem treinado, já vai fazer com que você ganhe muito tempo na prova do Enem. E o tempo significa, cada tempo que você ganha e você economiza nas questões, significa o quê? Que você, na verdade, está dando um passo para ultrapassar 800 pontos em matemática no Enem, para que você passe no Enem, para que você passe medicina no Enem, certo? Então isso é muito interessante. Matemática financeira também, outro conteúdo que depende demais de frações. Geometria plana, parece que não. Geometria plana depende demais. Quando você vai entrar em trigonometria, por exemplo, as relações métricas num triângulo retângulo ou num triângulo qualquer, essas relações métricas nada mais são do que frações. Olha só, então se alguém chega para mim e fala assim, eu tenho dificuldade com frações, eu digo, camarada, então você está tendo dificuldade em toda a prova do Enem. Olha que interessante. Se você resolver, de repente, essa sua dificuldade de infrações, de repente você vai deslanchar. De repente, isso é o fator que vai fazer com que você ultrapasse 800 pontos em matemática e que você passe em medicina no Enem. Que você passe no Enem, que você passe em medicina no Enem e que você comece a fazer a sua faculdade lá. E, inclusive, quando você estiver fazendo a sua faculdade lá de medicina, que você vai conseguir, você lá está estudando e você tem que fazer várias dosagens, tem que aprender a lidar com a dosagem de medicação. Isso é o quê? Nada mais é do que frações. Aprender a lidar com frações. Todo médico, ele tem que lidar com frações. Inclusive, eu estava fazendo uma live e um dos comentários foi esse, que o rapaz foi no cardiologista e chegando lá o médico estava fazendo conta de frações. Por quê? Para ajustar a dose da medicação, provavelmente. Então, é exatamente isso que você tem que ligar. Geometria plana, geometria espacial, tudo isso tem fração envolvido. Então, se você já vê um número decimal ali, um número com vírgula, já se liga que isso está remetendo a frações e você tem que aprender a lidar com isso da melhor maneira possível. Tá? E quando você aprender a lidar com frações, você vai ver que vai fazer os cálculos muito mais rápido. Se você aprender a simplificar adequadamente, olha quanto de tempo isso vai fazer com que você economize na hora da prova do Enem. Demais. Só por uma simples simplificações ou uma série de simplificações que vai fazer com que você consiga comparar valores muito mais rapidamente, sem usar o braço, sem usar a divisão tradicional. Isso é muito importante, tá? Agora, tendo dito tudo isso,